Paz e graça, meu irmão, minha irmã. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você possa estar assistindo esse vídeo. Há pessoas que fogem de certos lugares, certo ciclo de pessoas, para se aproximarem mais de Deus, para aproximarem da vontade de Deus. Assim como Abraão, há certas pessoas também que se afastam de Deus, porque não se conhecem, não conhecem a sua capacidade, não sabem daquilo que é capaz, duvidam da capacidade que tem, assim como Jonas. E há certas pessoas que fogem da presença de Deus, da presença do Pai, buscando as coisas do mundo, buscando os bens materiais, buscando aquilo que o mundo tem a oferecer, assim como o filho pródigo. Eu não sei em qual dessas circunstâncias você possa, nesse momento, estar passando, em qual delas você se identifica. Mas certamente a gente sempre tem que sair de algum lugar para fazer a vontade de Deus. Ou estamos saindo da vontade de Deus, de perto de Deus, para fazer a vontade do mundo. Independente de qualquer coisa, a gente se enquadra em uma dessas duas situações. E é isso que a gente vai estar falando aqui hoje. Redescoberta, se redescobrir, saber quem você é. Isso que eu queria trazer para você aqui hoje. E como sempre eu peço, permaneça firme comigo até o final, pois como sempre, eu tenho uma mensagem de Deus muito importante para a sua vida. Dando continuidade então a esse estudo bíblico, a gente vai estar vendo hoje, passando pelos versículos 11 até o versículo 25 do capítulo 2 de Êxodo. A partir do versículo 11 diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Um do seu povo olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me? Como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão e com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. E a gente fica por aqui hoje. Aqui nessa situação, eu disse no início do vídeo aí sobre fugir de algum lugar. Aqui a gente vê que Moisés vai fugir da região onde ele estava por causa de um ato que ele fez. 2 situações aqui, duas injustiças fizeram com que Moisés tomasse uma atitude, Ele teve uma atitude de acordo com aquela injustiça, sendo que uma ele teve determinada consequência e outra trouxe determinada consequência. A gente
diante de uma circunstância, dependendo do ato que a gente toma, a gente vai ter uma consequência com isso. E isso a gente vai estar vendo aqui hoje também. Bom, no versículo 11 diz que já homem, Moisés já homem. A Bíblia em si, ela, nesse ponto aqui em Êxodo, ela oculta a vida de Moisés, desde que ele foi criado lá pela mãe e passado para a princesa. Esse período que ele viveu no palácio, ele é ocultado aqui. Então não fala, ele já é homem, ele era criança e agora já é homem. E não fala como ele foi criado, oculta essa parte. Mas lá em Atos 7, 20 e 23 fala, em 20 diz que ele foi, eu vou até pegar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, em Atos 20, 7 e 20 diz, por esse tempo nasceu Moisés, 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, Atos 7, 22 diz que ele foi ensinado. Ele foi ali educado como se fosse um egípcio. Tudo aprendeu a ler, aprendeu a arte da guerra, aprendeu tudo conforme os egípcios sabiam, conforme um príncipe. Ele foi educado como um príncipe, ele cresceu como um príncipe. E já no versículo 23, aqui fala já homem, mas no versículo 23 diz, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, esse fato. Então esse fato, ele já tinha 40 anos, já se passaram 40 anos na vida de Moisés. 40 anos que ele passou no palácio achando que era egípcio, 40 anos sendo ensinado como egípcio, 40 anos se tornando um egípcio mesmo sendo hebreu. Mas aqui fala que ele saiu aos seus irmãos. Ele considerava o povo hebreu ainda como sendo parte dele, como ele sendo parte daquele povo, apesar de estar no palácio há 40 anos. Ele não esqueceu de onde ele veio. Mas naquele momento ele saiu, ali do meio dos hebreus e foi para o egípcio. E isso foi um livramento, A gente vê que nessa parte aqui, naquela época, quando Moisés, a gente viu lá no começo, que Moisés, ele foi livrado ali por ter sido colocado num cesto de junco. Naquela época, os recém-nascidos meninos eram jogados no Nilo, eram mortos. E assim ele foi livrado daquela situação, porque ele estava no povo hebreu, sendo levado para o Egito para ser ali amparado e assim ele ia ser conservado ali no Egito. Da mesma forma como aconteceu com Jesus, que lá em Mateus diz que naquele momento havia um decreto onde as crianças deveriam ser mortas, as crianças de Belém, e ele foi tirado dali. O anjo vem e diz para poder ir para o Egito, para que ele fosse conservado, até a morte de Herodes. Então, naquele tempo, aconteceu isso com Jesus, tem esse parâmetro, assim como aqui com Moisés, que também foi livrado lá no Egito. Foi protegido, ficou no Egito, sendo livrado do mal que estava acontecendo. E ele saiu e viu, ele viu ali espancando, um egípcio espancando um do seu povo. E ele tomou aquela primeira atitude que eu disse no começo, essa primeira injustiça daquilo ali, ele teve um ato. Ele olhou de um lado e do outro e viu que não havia ninguém. Qual o erro? Ele não deveria olhar para os lados, ele deveria olhar para cima, clamar a Deus, pedir a Deus. Naquele momento, ele ainda não estava naquele ato de clamor, ele ainda não conhecia realmente o Deus verdadeiro, ele não tinha esse conhecimento, ele ainda estava, por mais que ele se via como hebreu, que ele ainda se identificasse como hebreu, ele ainda tinha na cabeça um pouco daquela situação dos egípcios. Ele foi criado 40 anos achando que era um egípcio e tendo dúvida na cabeça sobre alguma coisa talvez, porque ainda tinha o povo hebreu, o que eu faço? Eu sou um hebreu, eu sou um egípcio agora, essa dúvida na cabeça. 40 anos sem saber quem era, de fato. E aí, Deus, ele age de alguma forma. Ele deveria ter olhado para cima, mas ele olhou para os lados e tomou uma atitude de acordo com aquilo que o mundo faz. Matou o egípcio e o enterrou, escondeu. Ele saiu segunda vez e viu uma briga entre os hebreus e disse àquele culpado, por que agrides, por que faz isso ao seu próximo? E ali ele diz, quem te pôs sobre príncipe e juiz sobre nós? Quem te pôs? Naquele momento, Moisés não tinha liderança nenhuma naquele povo. Deus tinha que levantar um líder ali, ele tinha que forjar um líder. E naquele momento, Moisés não era líder. Moisés naquele momento, ele ainda não era ninguém realmente perante aquele povo.
ele não ia conseguir liderança nenhuma. E ele temeu, ele viu que descobriram que ele matou e temeu por Faraó, e realmente isso acontece. Faraó vai e procura matar ele, né? Procura matar Moisés. E assim ele foge para Midian. Então ele foge para a região de Midian. E essa região de Midian, ali onde estava, a gente não deve enxergar isso ali como se fosse uma cidade, não. É como se fosse uma região onde povos nômades se reuniam, né? Pequenos grupos se reuniam. Naquela região, ela ficava próximo à Península Arábica. Então, se a gente pegar a parte baixa, né, saindo do Egito, ele vai descendo até a região de Midian. Então ele vem por cima até a região de Midian e ele contorna, descendo de novo para retornar depois para a região do Egito. Ele sai da posição do Egito vindo para a região de Midian. Então ele vai descendo toda aquela região. E essa região ali era uma região onde se reunia povos árabes. E esses povos que estavam ali, né, uma região arábica, na verdade, aquela região ali, os descendentes vinham de Abraão com Quetura, que após a morte de Sarai, ele teve Quetura como esposa, né, como mulher, e teve filhos. Aqueles filhos com Quetura, eles vieram a estar indo para essa região. Então esses aqui, que o povo que está ali naquela região de Midian nessa época, eles descendem de Abraão com Quetura. E descendo para lá, ele desceu próximo ao poço. A gente lembra aquela parte de Jesus, né, chegando no poço, sentando junto ao poço, que está lá em João. Aqui ele chega e senta no poço. E as filhas, e diz, né, que no caso ali, o sacerdote de Midian, que a gente vai ver embaixo, que o nome dele é Reuel, né, que mais à frente, além de Reuel, ele tem outro nome também, dentro do mesmo capítulo aqui. Mas as filhas vêm ali de Reuel, vem, que é Jetro, no caso, o nome de Reuel, mais à frente a gente vê que é Jetro, também é chamado de Jetro. Então as filhas de Reuel chegam ao poço ali para poder dar água ao seu rebanho, coloca lá, né, a água para o rebanho estar bebendo, e chegam os pastores e enxotam dali, né? Então esses pastores aqui também, alguns dizem, né, que pode até simbolizar hoje, tomando uma alegoria meio que diferente, né, mas seriam os falsos pastores. A gente tem que tomar cuidado com essas falsas pessoas, e existem essas falsas pessoas em qualquer lugar, mas isso não quer dizer que os pastores verdadeiros não existem. Então a mídia pega isso muito aí para falar que coloca todo mundo como se fosse igual, e não é. Existem os falsos em todas as posições, assim também os falsos pastores. Mas a gente reconhece o pastor, assim como Cristo disse, né? Eu sou o verdadeiro pastor, né, das ovelhas, eles reconhecem a minha voz. A gente reconhece os verdadeiros pastores, então a gente tem que tomar cuidado aonde a gente está, e não pode deixar de abandonar a igreja, abandonar a congregação por pessoas, porque ali a gente não está pelas pessoas, a gente está por Deus, a gente está por Cristo. A congregação é feita para Cristo, não é feita para os homens. Entra, sai pastor, entra, sai líderes, Cristo está aí até hoje, Deus está aí até hoje. Então a gente está pela palavra e não pelas pessoas. Mas aqui ele viu aquela situação, então Moisés viu aquela situação, e essa é a segunda injustiça. Só que aqui ele toma uma outra atitude, e eles tiram os pastores dali e defendem aquelas filhas. E isso vai trazer uma outra consequência para ele, dessa vez uma consequência boa. Ali ele encontra uma família. Lá atrás ele perdeu uma família, ele perdeu um povo, ele perdeu uma região, ele teve que sair de uma região. Aqui ele encontra uma família, ele encontra um lugar para poder ficar. Ele estava à deriva, vamos dizer assim, né? Estava andando pelo deserto e encontrou um lugar para poder ficar. Então, um pouquinho de água aqui. Então, as filhas foram até o pai delas no caso, Reuel, e também chamado Jetro mais à frente, e a gente vai ver também dentro de Êxodo, num capítulo específico, que ele é que dá as instruções, né, o sogro dá as instruções a Moisés sobre, aqui diz que ele era sacerdote daquela região, e mais à frente ele dá instruções sobre como Moisés irá liderar aquele povo, colocando líderes sobre, né, determinados grupos.
E ele fala sobre Deus, que se for de agrado de Deus, será assim. E ele faz holocausto a Deus, chamando ali Arão, chamando eles para poder repartir com ele o alimento. Isso mostra que ele adorava ao Deus verdadeiro. Naquela época existia aquela cultura pagã, né? Politeísta, vários deuses, e aqui mostra que ele cultuava o Deus verdadeiro, né? Até isso, ele foi para um lugar onde tudo indica que ali cultuava-se o Deus verdadeiro. Veio lá talvez de Abraão, veio sendo passado geração a geração. Então, esse é um entendimento. Não estou dizendo que é, porque aqui não diz, mas ele era sacerdote, lá na frente ele cultua a Deus, então muito provavelmente ele cultuava o Deus verdadeiro. Até isso a provisão era feita ali para Moisés. E dá a ele Zípora, e os dois têm um filho chamado Gerson. E aqui ele coloca o nome de Gerson no filho, pois esse significado, né? Estrangeiro lá, ou exilado. Ele reconheceu isso, diz que sou peregrino em terra estranha. Então, sou peregrino em terra estranha. Esse sentido aqui mostra que mesmo depois de tanto tempo, e a gente vai ver que se passou muito tempo até a morte do rei do Egito, ele ainda tinha aquele sentimento de ser hebreu. Então ele passou 40 anos achando que era egípcio. E agora ele passou mais 40 anos para se redescobrir, para descobrir quem ele é, sendo forjado, para que aí sim ele se tornasse um líder. Esses tempos na nossa vida é o que Deus coloca na gente. Então, existe o tempo para tudo na nossa vida, o tempo que a gente está se descobrindo, o tempo que a gente está se forjando, talvez para poder fazer a obra de Deus. Talvez nesse momento, alguma dificuldade, algo que você esteja passando, é para poder te ensinar, para te tornar mais forte, para que você possa fazer aquilo que Deus tem para a sua vida. Ou talvez para a vida de outra pessoa usando você. Bom, e aqui então estrangeiro lá, né? Exilado, ainda reconhecia que ele era de Deus, que ele pertencia ali àquele povo, que ele pertencia àquela nação que estava sendo levantada, os hebreus. Ele se sentia ainda como hebreu, né? Nesse momento aqui. E a morte do rei vem dizendo nessa parte aqui que levantou-se um clamor. Então o povo estava passando ali por alta repressão, né? Sendo oprimido, escravizado, e levantou-se um clamor ao Senhor. E Deus ouviu, né? Ouviu Deus, ouvindo Deus, seus gemidos, lembrou-se da sua aliança, lembrou-se. Viu Deus que Israel, e atentou-se. Essas palavras, ouviu, lembrou-se, viu, atentou-se, sabe? Isso daqui na verdade, a gente fica pensando, poxa, mas isso são características, né? São assim, coisas humanas e não de Deus. Mas é dado isso para a gente chegar o mais próximo daquilo que Deus sentia. Deus não se esqueceu da aliança de Deus, a aliança dele com Abraão. Ele não esqueceu. Ele não abandonou o povo, sabe? Ele não se lembrou de certa forma e ele não viu. Ele já estava vendo diretamente, ele já sabia da aliança que ele tinha, mas o povo tinha que passar por aquilo para descobrir também quem era. Tudo tem um tempo de Deus, como a gente disse aqui. Então, na verdade, esses sentimentos que são dados aqui a Deus é para que a gente possa entender aquele momento que estava se passando, para que a gente possa entender, a gente coloca as nossas características, né? Então, em Deus, a gente coloca as nossas, tanto características físicas, tentando ver Deus, né? Para poder entender um pouco, mas Deus não tem essas características, né? Deus é inexplicável, não tem como explicar a Deus. Mas aqui, isso tenta chegar o mais próximo possível dos sentimentos para a gente poder entender aquela situação que estava se passando naquele momento, como Deus estava agindo, né? Então, ouviu, ele no caso viu, e teve ali, né, dele um sentimento de estar fazendo algo para aquele povo, mas isso porque o momento estava chegando, não por causa só do clamor. Então, aquela circunstância toda fez com que aquele povo que estava afastado de Deus, que estava afastado talvez naquele momento adorando até outros deuses, que se lembrasse que havia um Deus que os tinha
tirado da região, né, muito tempo lá atrás, né, de uma certa região, foi crescendo aquele povo, né, foi tornando um povo forte, um povo grande, para agora sim eles terem a terra física deles, aquela terra que foi prometida para Abraão, Jacó, para Isaac. Então, aquela terra física, e agora vai tirar daquela situação atual que eles estão para poder levar para uma terra de manancial de leite e mel. Então, isso que significa essa parte aqui, né? Essa, vamos dizer assim, característica que a gente coloca em Deus. E assim a gente fecha esse capítulo de hoje. Então, a gente, em alguns momentos, vai estar passando por essas situações, né, de a gente ter que sair de determinado local, de determinada circunstância que a gente se encontra, para fazer a vontade de Deus. A verdade é essa. Se a gente estiver já no meio da vontade de Deus, vai acontecer muita coisa para tirar a gente dali. Assim, quando Jesus, né, ali foi batizado e foi levado ao deserto para ser tentado. Naquele momento onde ele estava em glória com o Pai, né, ele estava em um momento de glória ali com o Pai, ele, de unção, ele é tentado por Satanás. Se Cristo foi tentado, o que dirá a gente? Então, se a gente estiver andando no caminho certo, né, conforme a vontade de Deus, fazendo as coisas que Deus quer, a gente vai ser tentado a todo momento. E é aí que o embate vai vir maior sobre nós. Vai vir mais dificuldades, mais batalhas para a gente enfrentar, porque o inimigo ali está perdendo almas. Talvez além da sua alma que você já entregou a Deus, por meio de você outras almas. Então a batalha começa a ficar mais forte, as coisas começam a piorar dependendo da situação. Quando diz que a gente se aproxima de Deus, falar que as coisas vão ser boas, isso é mentira, sabe? As coisas geralmente pioram um pouco, mas o momento de bonança, o momento de alegria sempre chega, sabe? E durante as batalhas a gente só tem que aprender a lidar com isso, a atravessar esses obstáculos, a passar essas dificuldades e sempre olhando para cima. Quando olhar para o lado é buscando ali algum tipo de conselho de pessoas certas e não erradas. Não no mundo, assim como o filho pródigo, não buscar no mundo as coisas que a gente encontra na casa do Pai, né? Então, sair daquele ambiente ruim, assim como Abraão, sair do ambiente ruim para poder chegar perto de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, não fugir da vontade de Deus como Jonas. Por isso que eu citei esses três. Não fugir da vontade de Deus. Se Deus fala com você para fazer algo, faça. Então vá e faça. Faça a vontade de Deus. Não tente fugir que você vai fazer de uma forma ou de outra, você vai acabar fazendo, né? Vai chegar no ponto que você vai fazer. Só que você pode sofrer se você estiver protelando isso. Então faça. Tem alguma coisa do plano de Deus para fazer na sua vida que seja feito, que você tenha que fazer, faça. Isso que eu queria deixar para você aqui hoje. E como eu sempre, né, peço a você, compartilhe o vídeo, agradeço a você que ficou comigo até o final, deixe um comentário aqui, é muito bom ver o comentário de vocês, compartilhe o vídeo com outras pessoas, se não for inscrito, se inscreva no canal, se já é inscrito, muito obrigado, acione o sininho aí em todas para receber as notificações sempre que eu vier postar novo vídeo no canal, isso tudo é muito importante para o crescimento do canal, para que essa palavra chegue a outras pessoas. E entre aí nos outros vídeos, né? Assista lá as playlists, eu coloquei tudo organizado em playlist, tem as doações, contribua também nas doações aí se for possível, sabe, qualquer valor, todo mês a gente está fazendo entrega de cestas básicas e se Deus quiser e vai fluir, a gente vai estar entregando muito mais, né, cestas básicas e acompanhe esses estudos, as mensagens que eu tenho postado aqui, é importante não só para o crescimento do canal, mas para o crescimento, sabe, na caminhada de muitas pessoas. Isso ajuda muito as pessoas. Muito obrigado, como eu sempre digo, que o Espírito Santo esteja com você, auxiliando em tudo que você fizer, sabe, erguendo você nas dificuldades para ultrapassar essas dificuldades, sabe, te pegando pela mão quando você cair e fazendo você passar por essas dificuldades de forma mais calma, mais tranquila, mais branda. E que o Espírito Santo esteja sempre movendo você junto com Jesus Cristo. Você entregue a sua vida ao nosso Senhor Jesus e que Deus esteja contigo. Pois Deus está no controle, Deus está contigo. Forte abraço e até o próximo vídeo.